Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Sei que hoje está frio, né? Então bate aquela preguiça, mas vamos nos conectar aqui com a palavra de Deus. Se eu tirar o meu sapato, não reparem, tá? Porque eu esqueci de colocar o ajuste do meu sapato, então está quase saindo do pé. Então eu vou tentar pregar de sapato, mas se eu tirar, né, não reparem. Mas eu estou na casa do meu pai, né? Na casa do nosso pai, a gente tem que ficar à vontade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou você que acompanha aí pelo celular, lá no livro de Neemias, capítulo 6, vamos ler do 1 ao 4. E o tema dessa manhã, a palavra que Deus colocou no meu coração é: não pare. Meus irmãos, estamos caminhando aqui já para novembro. E o ano já está terminando, né? E aí, quando a gente chega em novembro, é um pulo, né? Já é Natal, a gente já entra né, naquela energia de final de ano. Só que eu sei que, ao mesmo tempo, né, o ano está terminando, a gente entra com aquela expectativa, né, da euforia de final de ano, de festa, mas, ao mesmo tempo, a gente já vai chegando ali em dezembro, eu não sei vocês, mas com aquele cansaço, né, com aquela sensação de que eu estou quase parando, de que eu não vou conseguir. E, geralmente, quando a gente inicia o ano com expectativas, com sonhos, com projetos. Quantas vezes aqui, nesse mesmo lugar, no dia 31, fazemos votos com Deus, fazemos orações, colocamos diante de Deus metas, planos, projetos. E a principal função do inimigo, meus irmãos, é fazer com que a gente venha parar no meio do caminho. Antigamente, se vocês observarem, era muito comum as manifestações, né? As pessoas manifestavam, o diabo ele se fazia presente de uma forma muito expressiva e até assustadora. Hoje em dia, a forma mais sutil que ele tem de trabalhar, porém, não é pelo fato de ser sutil, que não seja uma forma terrível, é nos distraindo. Então, estamos ali no nosso projeto, no nosso processo, e de tempos em tempos o inimigo ele manda distrações para que a gente venha parar. E eu não sei qual a área da sua vida que talvez você esteja estagnado, ou que talvez o inimigo ele tenha usado situações, usado de estratégias para te fazer parar. Mas nessa manhã Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você, não é tempo de parar. Amém? Não é tempo de retroceder. E aí, gente, quando eu olho para a história de Neemias, que eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido, né, a história de Neemias, mas quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo e quando a gente vê a disposição desse homem em reconstruir algo que estava destruído há mais de 100 anos, e ele intenta no coração, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse inteirinho, porque é muito comum, às vezes, quando estamos em meio a ruínas, a gente encontra pessoas que nos apoiem. Mas quando a gente se levanta para reconstruir, né, quando a gente se levanta para tomar uma atitude, muitas vezes, né, vem as distrações, muitas vezes vem, né, os Tobias e Sanbalates para tentar nos distrair. Mas em nome de Jesus, que essa palavra hoje fixe no nosso coração e que você saia daqui com essa certeza de que você não pode parar. Todos acharam? Amém? Olha o que diz lá em Neemias 6, do 1 ao 4. Sucedeu mais que, ouvindo a Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, né? Nas aldeias no Vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Amém? Então, aqui a gente continuando, para que vocês entendam um pouquinho, né? O rei Nabucodonosor, no seu reinado, ele destrói Jerusalém. E junto com a destruição de Jerusalém, os muros e os portões da cidade foram queimados. Neemias, ele não morava em Jerusalém, né? Mas ele estava lá como copeiro, né, na Pérsia, e até que chega a ele a notícia de que, né, a terra ali dos seus antepassados estava totalmente destruída, né? E uma cidade sem muro é uma cidade
desprotegida. E Neemias, ele se enche, né, de uma tristeza a saber do sofrimento do seu povo, e ele chega até o rei e ele consegue a liberação do rei para ir até Jerusalém para poder reconstruir aqueles muros, né, e os portões. Só que chegando lá, Neemias ele encontra uma grande resistência, né? Os inimigos, ao saberem ali da intenção de Neemias, não só a intenção, da atitude de Neemias em reconstruir os muros, começam. Nós não vamos permitir, né? E Sanbalate e Tobias, eles insistem porque por 4 vezes mandam, né, chamar Neemias, mas intentando, na verdade, o mal contra a vida de Neemias, né? E a introdução diz assim: o livro de Neemias narra a reconstrução dos muros de Jerusalém, liderada por Neemias, um servo de Deus com grande determinação. E eu já quero começar te dizendo que, assim como Neemias, eu e você somos servos de Deus. A mesma força, mas o que diferencia Neemias da gente? Às vezes a gente se indigna com uma situação, a gente se entristece, a gente identifica algo na nossa vida que tem que ser restaurado, mas a gente não se conecta, a gente não dá importância devida. E Neemias, ele se conectou de tal forma que ele não só ficou conduído com aquela notícia, ele se moveu. Ele venceu obstáculos, ele foi até o rei, ele era o copeiro. Na verdade, ele era o chefe dos copeiros, ele tinha uma função importante, que era cuidar da alimentação do rei. Porque naquela época, né, quando alguém queria intentar contra o rei, né, era muito comum envenenar os alimentos. E Neemias, ele era o copeiro responsável em não permitir que algum alimento envenenado chegasse ao rei. E mesmo assim, mesmo diante da possibilidade de um possível não do rei, Neemias vai e Deus move o coração do rei. O rei não só libera Neemias, como viabiliza tudo que ele precisa, né, para chegar até Jerusalém, para trabalhar ali na reconstrução do templo, né? Neemias enfrentou muitos desafios externos e internos. E eu sei que ao longo dos nossos projetos, das decisões que tomamos durante o ano, a gente enfrenta desafios. Mas a grande questão é como que tem sido a nossa resiliência diante dos obstáculos. A gente tem permanecido, a nossa resposta diante, né, das oposições tem sido a mesma que Neemias. Estou numa grande obra e não posso descer. Sabe? E esse descer significa sair da posição que Deus nos colocou. E uma das maiores estratégias de Satanás, gente, nos dias de hoje, é fazer com que venhamos a descer, a sair da posição que Deus nos colocou, né? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso, né? Mas a postura de Neemias revela para mim e para você uma fé inabalável e o foco necessário para cumprir a vontade de Deus. Hoje, como é que está a sua fé? Como que está o seu foco? Às vezes, né, eu costumo dizer que se a gente conseguir cumprir com a nossa palavra e pôr foco em coisas simples, a gente vai conseguir ali ser fiel aos nossos princípios e valores também diante da palavra. Às vezes a gente fala, olha, segunda-feira eu vou fazer isso, segunda-feira eu vou começar isso. E aí chega na segunda-feira, o que a gente faz às vezes? Deixa para amanhã. E muitas vezes não é nem para terça, muitas vezes, como eu não comecei nessa segunda, eu começo na semana que vem. E aí a gente vai se acostumando a procrastinar e a não dar um foco necessário para aquilo que deveríamos dar. E essa passagem, ela fala sobre propósito, perseverança e prioridade. Eu não sei você, mas quando eu leio, né, histórias de homens como o de Neemias, eu fico pensando, meu Deus, né? Que história. O que faz um homem, né, é ter essa determinação, ter essa coragem, mas aí não tem como, né? Eu não olhar para ele, eu não ver que ele era um homem que tinha propósito. E às vezes as pessoas, e eu e o pastor não estamos livres disso, a gente vive a nossa vida como se não houvesse um propósito. A gente vai vivendo um dia após o outro, e somos levados pelas circunstâncias, sabe? Se está tudo bem, as pessoas ao meu redor estão bem comigo, está tudo contribuindo, então eu estou bem. Vem o primeiro obstáculo, eu vou desistir, né? Quem nunca aqui passou por luta, gente? E, na verdade, são as lutas que nos forjam. Eu tenho certeza que se cada um tivesse a oportunidade de contar um pouquinho da sua vida, certamente teriam muitos testemunhos das dificuldades que passou, dos nãos que levou, das vezes que você está ali tentando construir algo, gente, sempre outra coisa. Não espere a aprovação das pessoas.
Amém? Se ela acontecer, glória a Deus, é bom, é importante, mas o seu foco tem que estar em Deus, porque quando a gente fica buscando a aprovação de pessoas ou reconhecimento de pessoas, em algum momento, isso não vai acontecer. E aí, pessoas que ficam buscando a aprovação de pessoas, elas são pessoas que estão fadadas a parar o tempo todo, porque você está recebendo aplausos, você está recebendo incentivo, apoio, então está tudo bem. E aí, quando vem as negativas, você é levado a, não, eu vou parar, eu vou desistir, eu não estou no caminho certo. Não. E tudo bem por isso, porque pessoas assim, né, pessoas opositoras, né, como Sanbalate, né, e Tobias, fazem parte, e essas pessoas também nos fazem crescer. E aqui, para a gente continuar aqui, eu separei aqui em 3 tópicos, né? A importância de um propósito claro. Se eu perguntar para cada um aqui, né, a começar aqui pelo irmão Josias, você tem um propósito claro de vida? Você tem? Você sabe por que você está aqui? Você tem sonhos, projetos, você almeja, existe um foco, existe um alvo, existe algo que você deseja alcançar, além da sua salvação? É claro, existe, né? Porque Neemias, ele quando sai da Pérsia, ele tem um alvo, ele tem um foco, ele tinha determinação. Eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Mas a grande questão é que, se eu perguntar aqui, a gente quer bênção, a gente com certeza quer reconstruir áreas na nossa vida. Talvez existam pessoas aqui que precisam ser reconstruídas, né? Porque a gente também está vivendo uma geração onde as pessoas estão sorrindo por fora, mas quebradas por dentro. Mas será que você tem colocado isso como foco na sua vida? Ou não passa, de repente, de um desejo, de uma vontade que, à medida que os obstáculos vão chegando, ela vai se distanciando de você? Neemias sabia o que estava fazendo e o porquê estava fazendo. Ele reconhecia que a obra era mais importante. Isso nos ensina que, quando temos clareza sobre o nosso propósito, podemos resistir às distrações e armadilhas. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, né? Mas aí eu repito, agora voltando aqui para o Evangelho, gente, é tão triste. A gente vê, às vezes, as pessoas estão firmes, né? Às vezes a pessoa está ali na presença de Deus e vem a tempestade e ela vai vir. Ela vai vir para mim, ela vai vir para você, ela vai vir para o pastor, elas fazem parte da nossa vida. Mas quando a gente não tem um foco, e o nosso foco ele tem que ser em Cristo. O nosso alvo, o nosso maior projeto, ele tem que apontar para o alto. Quando a gente tem um foco, eu acho lindo. Você vê que tem pessoas que passam por situações terríveis. Elas se entristecem, elas sentem o dano, mas elas não saem da posição. Porque elas têm um propósito, e esse propósito está ligado, primeiramente, ao que Deus tem com ela. E Neemias, a questão dos... Você pode dar um amém, gente? E a reconstrução do muro era algo que Neemias sabia que era algo diretamente de Deus com ele. E você e eu fomos chamados para reconstruir, sabe? Às vezes a gente acaba se conformando e os muros de Jerusalém já estavam ali destruídos há mais de 100 anos. E ninguém, gente, tomou uma iniciativa de fazer como Neemias, de ir lá, sabe? Vamos reconstruir, vamos fazer alguma coisa. E às vezes, diante de uma situação difícil, diante de um cenário de destruição, nos acomodamos. Talvez esse cenário seja na sua casa. Talvez seja no ambiente de trabalho, talvez seja no ambiente familiar, talvez seja dentro de você. E talvez, assim como aquele povo, você tenha se conformado em viver dessa forma. Talvez você não se sinta capaz de reconstruir o que foi destruído por alguém, por uma palavra, talvez até por você mesmo, porque às vezes, gente, pasmem vocês, a gente às vezes se destrói, a gente se sabota, a gente permite às vezes que o inimigo ele faça da gente como fantoche. Mas em nome de Jesus, hoje, outubro, caminhando para o final de ano, Deus trouxe você aqui, gente, para dizer para você que Ele te criou para reconstruir. E talvez, assim como Neemias ele não tinha habilidades, ele não era pedreiro, gente, ele era copeiro.
sabe? Mas o mesmo Deus que coloca em você o desejo de reconstruir, Ele vai colocar dentro de você cada ferramenta, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te capacitar, sabe? Ele vai te cobrir com o sangue dEle, mas você precisa desejar não parar. Você precisa entender que os obstáculos, eles vão surgir o tempo todo, mas aí quando você tem um propósito claro, você não para, você continua, né? E eu quero te perguntar, você está ciente do propósito que Deus tem para a sua vida? Você está ciente disso? Você está comprometido com o seu propósito? Segundo tópico, a determinação em resistir às distrações. Neemias foi abordado pelos seus inimigos para que descesse e se encontrasse com eles. Como eu falei, diante de um foco, pode ser na sua vida profissional, pode ser para a sua vida pessoal, pode ser para a sua vida ministerial. O inimigo, ele sempre vai tentar te distrair, sabe? Talvez, às vezes ele vai colocar uma tribulação, às vezes uma enfermidade, e às vezes Deus vai permitir para saber onde é que está o teu coração, para saber em que nível está o seu foco, né? Mas quando a gente guarda o nosso coração em Deus e a gente tem firme o nosso propósito, as distrações vão vir, mas elas não vão tirar a gente do nosso propósito. Essas ofertas podem parecer inofensivas, mas ele discerniu que eram tentativas de afastá-las do seu trabalho. Me colocando aqui no lugar de Neemias, ele poderia, às vezes a gente faz isso. Você está numa grande obra, na tua casa, na sua vida, né? E às vezes nessa grande obra vão surgindo situações. E aí eu volto para aquela frase que Deus deu ao pastor, acho que há 2 anos atrás. Cuida da sua vida. Às vezes a gente quer cuidar da vida de todo mundo. E o diabo, ele fica observando, então quer dizer que a irmãzinha, assim, se acontecer isso na família, se acontecer isso na vida dos filhos, ela vai sair do foco dela, então eu vou fazer isso. Mas nessa manhã Deus está falando para mim e para você, cuida da sua vida, cuida do seu propósito, cuida do que eu te dei, cuida do que precisa ser reconstruído dentro de você. Para de colocar a culpa nos outros. Neemias, ele tinha 1000 motivos para dizer, poxa, eu lamento quando a notícia chegou até ele de que, né, Jerusalém estava destruída, mas eu estou tão longe, sabe? Eu estou em outro local, eu tenho o meu trabalho, sabe? Ele teria 1000 desculpas. Fizeram isso, eu não tenho nada a ver com isso. E, às vezes, nesse processo de levantar a cabeça, sabe? De sair também de uma posição de vitimismo, a gente fica culpando as pessoas. Mas quando a gente toma a posse da nossa autorresponsabilidade, né? Eu tenho que ter um foco, a gente consegue dizer não para as distrações. E o diabo, gente, ele é muito sutil. Às vezes a gente entende como distração uma coisa muito terrível, né? Às vezes você pode estar até dentro da igreja. Eu posso estar sentada ali na cadeira, o pastor ele pode estar sentado ali, olhando para mim, ouvindo a palavra, mas ele pode estar distraído. Às vezes o seu corpo ele está no lugar certo, mas a sua mente não está sendo conectada com o que Deus está falando ou está fazendo. E por conta da nossa correria, do nosso cotidiano, às vezes estamos dentro da igreja, no momento da palavra, pensando, o que vai ser o almoço? Não é verdade? Ou pensando, quando eu chegar em casa eu vou dormir muito. Né? Ou pensando com a conta que tem que pagar segunda-feira, sabe? Ou distraído com situações. Então, aproveite o momento. Às vezes a gente ora, Senhor, me ajuda, fala comigo. E aí Deus te traz para um local, né, que é a sua casa espiritual, para falar contigo, para você não se distrair. Neemias poderia, né? E outra coisa, a gente é curioso. Né? Neemias poderia, eu vou descer, só para saber, ou então só para tirar uma onda com eles, para dizer que eu estou reconstruindo o muro. Né? Que às vezes a gente até se distrai, a gente perde tempo se justificando, querendo explicar situações, mas não há necessidade. Olha para Cristo, olha para o alvo, não saia do seu propósito. Sabe, Neemias poderia ter descido para dar uma resposta, mas ele nem se dá o trabalho de descer. E quantas vezes o inimigo, às vezes ele coloca situações, né? E a gente se rebaixa.
Em nome de Jesus, que a gente possa tomar posse do nosso valor em Deus e da grande obra que nós temos, né? Então não se distraia nessa manhã, irmã, não se distraia, foque em Deus, lute as suas causas, lute as suas guerras. Até eu como pastora, né, que eu e o pastor a gente cuida de todo mundo. Deus, ele tem falado comigo, cuide das minhas ovelhas, que na verdade são dele, né? Mas não se distraia, cuide do Ney, que ele precisa de cuidado, cuide da Laurinha, que ela precisa de cuidado, cuida do Paulo Gabriel, que precisa de cuidado. E às vezes a gente se distrai com tantas coisas, com tantas situações, e a gente esquece de dar foco, às vezes, para o mais importante. Talvez você seja cristão há 10, 20 anos, 30 anos, né? E quanto mais tempo for, que às vezes a gente enche a boca para falar, eu sou cristã há 25 anos, há 30 anos, pior fica. No sentido, né? Porque, tipo assim, né? A quem tem conhecimento vai ser cobrado, a quem é dado, muito é cobrado. E quando mais conhecimento você tem, você peca, mas você peca com consciência, sabendo que você está errado. E às vezes estamos na casa de Deus distraídos, sabe? Jesus está voltando. E você quer ser encontrado por ele distraído? Quem quer? Eu não quero. Mas a gente sabe que é uma luta constante, porque Satanás, eu repito, ele o tempo todo vai distrair. Quem já conheceu uma pessoa assim, não levante a mão, que vive distraído o tempo todo? É problema dali, é problema daqui, é tribulação. Você para conversar com a pessoa, ela conta o problema dela e o problema de todo mundo. Sabe? E o diabo, por saber disso, quanto mais ela se aliança com pessoas que têm problemas e ela traz para ela, mais ele joga pessoas problemáticas no caminho dela. E você vê que a vida dessa pessoa vai passando, e ela acaba que não tem ali um foco de vida, né? Hoje enfrentamos muitas distrações que buscam nos afastar do nosso alvo, todos nós. Eu não estou livre, o pastor não está livre, às vezes uma coisa simples, já vão ter as distrações necessárias, né? A Laura teve a pneumonia, está bem, graças a Deus, mas parei uma semana para cuidar dela. Então, eu tirei um pouco o foco das minhas coisas por algo necessário, mas a minha mente ficou ocupada com algo legítimo. Então, já terão as distrações de foco naturais da vida que vão acontecer. Mas a gente tem que se policiar, porque senão a gente fica ali, ó, igual a Laura. A Laura, ela melhorou, graças a Deus, mas eu, como toda boa mãe, menina já estava boazinha, eu tratando a menina como se ela estivesse doente. E a Laura já boazinha, pulando, já saltitando, né? E, ai, Laurinha, calma, senta aqui, você não pode correr, você não pode isso. Distração, porque ela já está boa, o meu foco já tem que mudar. Tipo, gratidão. O meu foco tinha que sair da doença para a gratidão, ela já está bem. Mas se a gente não vigiar, o tempo todo a gente estaria sendo distraído com alguma situação. Avalie as distrações. Quais têm sido as suas distrações? E repito, às vezes o seu corpo físico ele está no lugar certo, mas a sua mente não, né? Quais são as distrações que têm surgido na sua vida? São oportunidades legítimas ou são tentativas de desviar você do que Deus lhe confiou? Deus, ele nos confiou algo muito importante, a começar pela nossa vida. Temos a obrigação, né, de cuidar da nossa vida, né, que inclui a vida espiritual, que inclui o cuidado com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com a nossa saúde, né? E como que você tem lidado com isso? Você tem deixado as distrações tirarem o seu foco? Terceiro tópico, foco na obra que Deus lhe confiou. A resposta de Neemias foi, vou descer para conversar com ele, saber o que é e daqui a pouco eu volto. Não, estou fazendo uma grande obra. Às vezes não valorizamos a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Pastora, que absurdo, eu valorizo. Às vezes não valorizamos, porque nos permitimos parar por qualquer situação, sabe? Às vezes quando eu desanimo, parar, gente, eu não penso em parar de jeito nenhum. Não pense que Deus ele guarde, crave isso no meu coração. Mas a gente desanima. Isso é legítimo. E aí, quando bate aquele desânimo, como eu já falei para vocês aqui, né, tem períodos que são pesados e bate aquele desânimo, sabe? Mas aí eu mesmo me questiono, que amor é esse? Que amor é esse? Que a gente diz que ama a Deus, que Ele é bom, que Ele é fiel quando está tudo bem, exercer ministério, exercer o chamado, estar na presença de Deus, né? Sorrir. Quando está tudo bem, é maravilhoso. Mas aí, quando vem ali a primeira situação, né? Mas quando a gente tem ali noção de que estamos fazendo uma grande obra, a gente até sente o dano.
Porque nós somos humanos, mas a gente não vai parar. Então, nessa manhã, Deus não nos autoriza a parar. Você que estava pensando a parar, né? Eu não estou falando só de ministério, eu estou falando com seus projetos, sabe? Em algo que você estava ali no foco para reconstruir, você estava se distraindo, cuidando da vida de todo mundo, menos da sua. Deus diz para mim e para você, eu não te autorizo a parar. Da mesma forma, cada cristão tem uma grande obra para poder realizar. Eu tenho certeza, sabe? Existem coisas importantes que você precisa fazer, seja no ministério, seja na sua família, ou seja no seu trabalho. Não fica diminuindo o que Deus colocou na sua mão. Talvez você pense, pastora, mas eu não tenho um ministério. Mas Deus, Ele colocou coisas importantes. A sua família é o ministério. Na verdade, é o seu principal ministério. Mas o que tem tirado o seu foco de cuidar da sua família? Às vezes, o diabo, ele perturba tanto a cabeça das pessoas, ele joga tantas distrações, que às vezes, né, algumas pessoas, quando chegam em casa, elas estão sem paciência para se relacionar com o filho, para se relacionar com o esposo. Mas nessa manhã Deus está dizendo, meu filho, minha filha, você está numa grande obra. Você não pode parar. Talvez o diabo ele tenha diminuído a obra que Deus colocou na tua mão, talvez ele tenha diminuído o projeto que ele colocou na sua mão, mas você tem sim uma grande obra, né? Como você pode renovar o seu foco no que Deus lhe chamou para fazer? Pastora, mas como eu posso entender, né, e renovar o meu foco naquilo que Deus me chamou para fazer? Todos os dias, reafirme a importância do seu alvo. Todos os dias, a minha família é importante para mim, então eu vou lutar pela minha família. O meu casamento é importante para mim, por mais que eu não esteja suportando aquele abençoado, aquela abençoada, então eu vou lutar pelo meu casamento. O meu ministério é importante para mim, isso vai ser todos os dias, porque todos os dias Satanás ele vai sugestionar para você parar, para você desistir. Vão vir pessoas e vão dizer, para que fazer isso? Não luta, desiste, ele não muda, ela não muda. Mas se todos os dias você sabe gravar no seu coração, na sua mente, na sua alma, e você reafirmar para você que é importante, sabe, dê importância à obra que Deus te chamou para realizar. Essa importância e essa relevância, esse destaque que você vai dar para a obra que Deus te confiou vão ser combustíveis para você não desanimar, para você não desistir. Eu lembro que no início do casamento, né, como o pastor já falou, a gente teve alguns conflitos por conta de toalha, né? Em alguns momentos, parece bobeira, mas aquilo foi algo assim, né? E aí, por alguns momentos, eu pensei, gente, né? Assim, né? Eu falei, vou para a casa da minha mãe, né? Naquele momento ali, vou para a casa da minha mãe, porque, por mais que fosse uma coisa boba, mas aos 20 anos eu era imatura, então para mim aquela toalha era um problema. Eu pensei, vou deixar ele aqui sozinho, vou para a casa da minha mãe, né? Só que dentro de mim tinha algo, mesmo sendo tão jovem, imatura, né? Tipo, o meu casamento ele é um grande projeto. Eu não casei para separar. Sabe? Que bom, né? Que mesmo na minha imaturidade eu consegui fixar o casamento como algo importante para a minha vida, como uma obra grandiosa para a minha vida. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, traz à memória a importância da sua obra. Irmã Sandra e irmão Jorginho, tenho certeza que ao longo dos 51 anos ou 52, né, de casamento, muitas vezes, de repente, bateu o desespero, né? Bateu, né, aquele pensamento, e Jorginho, acho que não vai mudar nessa questão aqui, né? Mas eu imagino que a irmã Sandra tenha olhado para ele e falou assim, e pensou, né, eu estou numa grande obra, eu não posso desistir desse homem, né? Eu tenho certeza que isso foi combustível, o irmão Jorginho também, né? Porque às vezes a gente fala do irmão Jorginho, mas a irmã Sandra também, né? Já deve ter dado os trabalhinhos dela, né? O apelido dela é Sandrão, gente. Por aí vocês tiram, né, irmã Ana Carla, que ela é pequenininha. Sandrão. Parei por aqui. Então, com certeza, mas ele olhava para o Sandrão e devia dentro dele pensar assim, estou numa grande obra, não posso desistir dessa mulher. Então, que essa reafirmação ela possa, sabe, ficar gravada no nosso coração da importância da obra que temos ali para realizar em Deus, né? Então, como que você pode renovar o seu foco em Deus como Neemias? Reafirme. A resposta de Neemias foi uma reafirmação. Estou numa grande obra, não posso parar. Então, quando Satanás pegar e falar assim, desiste disso, vai para a igreja, para de lutar pelo teu casamento. Satanás,
estou numa grande obra, não posso parar. Sabe, quando alguém te espizinhar, você não vai falar para a pessoa, né? Mas tipo assim, dentro de você, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, né? Eu não vou parar por causa disso, sabe? Independente do seu projeto, valorize. Porque às vezes a gente diminui o projeto, a gente diminui algo que Deus colocou ali no nosso coração, né? E caminhando para o fim, assim como Neemias, somos chamados para focar no propósito de Deus para as nossas vidas. Eu e você, do mais jovem ao mais idoso ali, que é o irmão Seite, fomos chamados para focar no projeto que Deus colocou nas nossas mãos, nas nossas vidas. Amém, irmão? Vivemos em um mundo cheio de distrações. Falei do irmão Seite, vocês já, né? Cheio de distrações e desafios que podem nos afastar daquilo que realmente importa, né? Das coisas mínimas às maiores coisas. Você tá, como eu dou o exemplo da dieta, né? Eu tenho um foco, eu não posso parar, mas eu tenho, né, um sambalate, não é brincadeira? Que fica, irmão Carlos, sabe, me tentando, sabe? Eu falo, não, eu estou num projeto e eu não posso parar, né? Mas é uma questão, mas aí, gente, ele come, mas aí a gente bota a culpa, às vezes, dos nossos insucessos nas pessoas. Ele não me obriga a comer. Só que o que eu fazia? Eu queria proibir ele de comer. Vai comprar? Não vai comprar. Mas porque eu não estava tendo o meu autocontrole. Tipo, se você comprar, levar para casa, eu vou comer. E aí, esses dias, a gente teve uma DR, né? Na quinta-feira. Foi uma DR mesmo. Que ele falou assim para mim, tome suas decisões referente à sua vida fitness. E deixa eu tomar as minhas. Ele falou assim, deixa eu comer. É só você não comer. Aí eu falei para ele, mas eu fico vendo você comer. Ele, é o controle, sabe? A questão da academia. Ele, quando você quiser ir, quando eu quiser ir, eu vou. Mas quando eu não quiser, vai você e tá tudo bem, sabe? E aí, realmente, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem muita coisa. Porque, tipo, é o meu projeto. Ainda não é o projeto dele. Eu entendi isso, meu amor. Eu entendi. Só que eu estou numa grande obra também nesse sentido de cuidado com o meu corpo e eu não posso parar. Mas às vezes eu parava, eu faltava, eu falava, eu não fui porque você não foi. Ele, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Comi besteira porque você comeu, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, às vezes, a gente coloca a culpa do nosso insucesso em outras pessoas, mas quando a gente tem um foco, a gente não para, né? Não deixe as notícias e decepções, a instabilidade tirarem o seu foco. A pior coisa que tem é você lidar com gente inconstante. E eu já fui assim, gente. Hoje não sou mais, mas já fui. A pessoa, um dia, ela está muito feliz, tá. No outro dia, basta acontecer uma situação, acabou. A pessoa, vou desistir de tudo, não quero mais, não vou fazer isso, né? Então, não seja movido por decepções e pela instabilidade, né? Não deixa ninguém tirar o seu foco. Não seja movido por notícias que chegam, não seja movido por um momento. Quantas pessoas desistem de projetos importantes por causa de um momento? Às vezes, eu e o pastor, como líderes, a gente está diante de relacionamentos, às vezes, de 30, 40 anos. E pessoas decidem se separar por conta de um momento. Mesmo diante do projeto de uma grande obra, que é o casamento, e tendo ali um balanço legal, quando a gente conversa com a pessoa, às vezes a pessoa decide parar a grande obra da família, do relacionamento, por conta de uma situação. Então, nessa manhã, Deus também diz para mim e para você, não tome uma decisão definitiva por conta de uma situação temporária. As coisas mudam, as estações passam, sabe? A gente, quando é novo, às vezes, uma situaçãozinha, a gente acha que a gente vai morrer, né? O primeiro amor, quando a pessoa sofre pelo primeiro amor, meu Deus, nunca mais vou amar ninguém assim. Embora você foi o meu primeiro, então eu não sei, tá? Fica tranquilo, né? Mas eu escuto os adolescentes, gente, às vezes, pastor, eu tô sofrendo. Ai, meu Deus, ele acabou com o meu coração. E aí, claro que a gente tem que acolher, eu te entendo, vem cá, né? Mas eu olho assim dentro de mim, eu penso, meu Deus, vai passar por tanta coisa ainda, né? Mas se aquele jovem, ele não vigiar, ele desiste até da vida por conta de uma situação passageira. Então Deus está falando para mim e para você, não tome decisões por causa de uma situação momentânea, não seja movido pelo momento.
E a gente tem vivido uma era de cristão, e aqui eu falo para cristãos que são movidos pelo momento, gente. Não sejam movidos pelo momento, eu não posso ser movida pelo momento. Observe de onde está vindo as distrações. Nessa manhã eu tenho certeza que quem se conectou um pouco aqui com a palavra, identificou quais têm sido as suas distrações. Quais têm sido as distrações que têm tirado o teu foco de Deus. E aí a gente sabe que a gente tem a rede social, que é bênção, não é errado. Mas se a gente não vigiar, a gente passa ali o dia distraído com as informações, né? E aí é uma notícia de um famoso aqui, outra notícia de outro famoso aqui, e a nossa vida vai passando, e a gente vai sendo levado de distração em distração. E quando vierem as distrações diante da obra linda que Deus tem para a tua vida, você vai responder assim como Neemias: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E o que guardou o coração de Neemias é porque ele tinha convicção e ele estava sendo movido por um grande projeto. E aí vem a cereja do bolo para a gente fechar a mensagem. Às vezes a gente intitula como um grande projeto uma formação na faculdade, uma formação acadêmica. Às vezes a gente intitula como um grande projeto uma casa. Às vezes um carro, às vezes bens materiais, às vezes um filho para quem não tem um filho, né? Mas quando a gente foca esse grande projeto em coisas materiais, não que seja errado, a gente precisa desejar sim o melhor dessa terra, mas quando a gente coloca o nosso projeto em coisas que não apontam para Deus, às vezes, num piscar de olhos ou num estalar de dedos, algumas coisas acontecem ou deixam de acontecer. E aí a gente vê exatamente onde está o nosso coração. Eu acho lindo, eu já vi pessoas que perderam muitas coisas. Eu já tive contato com pessoas que perderam filhos, gente. E eu, como mãe, eu imagino que a pior dor de um ser humano seja perder um filho. E mesmo assim, a gente vê, a gente acompanha aquela pessoa ali sentir a dor, sofrer. A gente vê o sofrimento daquela pessoa. Mas a gente vê que aquela pessoa permanece em Deus. Porque, na verdade, o grande projeto dessa pessoa apontava para o alto. Amém? Então, nessa manhã, por mais que a gente tenha grandes projetos, mas que o nosso maior projeto seja apontado para o alto, seja apontado para Cristo. Até porque, como eu digo e vou repetir, Jesus está voltando. E lembra da parábola ali, né, das virgens? Será que estamos prontos? Será que quando Jesus voltar, o nosso coração vai estar nas coisas que são do alto? Porque quando colocamos o nosso coração nele, gente, pode acontecer o que for. Sabe, pode acontecer o que for, porque às vezes a gente canta, né? Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo. Mas será que se entrasse nesse momento, né, como é aí nesses países aí no Afeganistão, alguém colocasse uma arma na nossa cabeça e falasse: se você reconhecer Jesus como seu Salvador, você morre. Qual seria a nossa reação? Qual seria? Sabe, não estamos, será que estamos dispostos a morrer por Cristo? A gente precisa, por mais difícil que seja, buscar esse nível com Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. O pastor, abaixo de Deus, é a pessoa mais importante para mim. Fiz uma declaração, viu? Mas independente dele, o meu coração precisa estar em Deus. O meu projeto maior precisa ser em Deus. O Paulo Gabriel e a Laurinha, meu Deus, como eu amo esses dois. E eu sei que quem é pai e mãe vai compreender, sabe? A gente é capaz de dar a nossa vida, né? Pelos nossos filhos. Mas mesmo assim, o meu coração não pode estar no Paulo Gabriel e na Laura. O foco, o meu alvo não pode estar nele. Por isso que às vezes é muito comum a pessoa, ela bota a felicidade dela no casamento. Sabe, o projeto, o coração dela está só no relacionamento. E aí quando acontece alguma coisa, a pessoa ela não consegue permanecer em Deus, porque o projeto e o coração dela estavam no casamento. Tem mães que, sabe, investem a vida toda em prol dos filhos. E aí os filhos vão embora e infelizmente não é uma coisa muito incomum
às vezes não valorizam o que aquele pai ou que aquela mãe fez. E aí, quando o coração dessa pessoa não está primeiramente nas coisas que são do alto, essa pessoa vira uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Então, independente dos projetos que você tenha, que você possa manter o seu coração nas coisas do alto. Porque quando mantemos o nosso coração em Deus, até porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu coloco o meu coração em Deus, quando independente do que aconteça, das tristezas, das tribulações, do dia mau, da notícia ruim, das perdas, eu permaneço nele. Ele vai me ajudar a reconstruir o que precisa ser reconstruído. Ele cuida da minha casa, Ele cuida do meu casamento, Ele cuida do meu filho, Ele cuida da minha saúde. E às vezes a gente está tão distraído que a gente diz para o dono do tempo que não tem tempo para Ele. Quantas vezes lemos pouco a palavra e, se bobear, às vezes muitas pessoas nem conseguem ler. E eu não estou te condenando, sabe? Porque o nosso coração está nas distrações. Ah, pastora, mas eu tenho que trabalhar. Mas quem te dá saúde, quem te dá fôlego, quem te dá inteligência para você poder trabalhar? Ah, pastora, mas eu tenho que cuidar do meu casamento. Mas se Deus não te der sabedoria, se Ele não te der equilíbrio para você edificar a sua casa, vai tudo por água abaixo. Ah, pastora, mas os meus filhos, como eu já falei, eu criava o Paulo Gabriel numa redoma de vidro, no sentido de cuidado. E com 15 anos, praticamente a primeira vez que ele saiu sozinho, ele foi assaltado. E aí Deus falou comigo: quem cuida do seu filho sou eu. Você instrui, você ora, mas eu é quem cuido do seu filho. E às vezes a nossa distração, o nosso foco fica só nos nossos filhos, sabe? Então, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como o de Neemias. Ele tinha uma grande obra, sabe? O objetivo principal dessa obra era fazer a vontade de Deus. Porque quando a notícia chegou até ele, ele sentiu no coração dele que ele deveria ser a pessoa a reconstruir aqueles muros. Mesmo não tendo a capacidade no sentido de experiência, ele era copeiro, como eu já falei, mas ele abraçou aquela causa, ele teve foco e ele não retrocedeu. E um muro que ficou destruído por mais de 100 anos, né? Não sei, acho que 150, né, irmão Carlos, mais ou menos, né? Enfim, em 52 dias foi reconstruído. Amém? E o que é que eu entendo? Às vezes, por uma vida de negligência, de distrações, existem coisas na sua vida que estão demorando a ser reconstruídas, a serem alinhadas, a serem ajeitadas. Mas hoje, no dia 20 de outubro de 2024, faltando pouquinho para fechar o ano, Deus te traz aqui, Deus me traz aqui para dizer para mim e para você, em pouco tempo, se você se posicionar, se você colocar foco que estava demorando, assim como foi com a reconstrução dos muros de Jerusalém, em pouco tempo eu vou fazer através de você. Eu vou te capacitar, eu vou te encorajar, eu vou tirar o seu medo, eu vou te dar disposição, eu vou colocar pessoas do seu lado que vão acreditar nessa grande obra, assim como você acredita. Então a palavra é: estamos em uma grande obra e de forma alguma podemos parar.